Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando a nossa live. A live de hoje tem uma convidada super especial que daqui a pouquinho deve estar chegando aqui conosco. Quem vai fazer a live comigo hoje é a Carolina Tupinambá, que também é advogada trabalhista. Ela é carioca mesmo, eu que não sou, mas moramos no Rio. Inclusive o respectivo Felipe Bernardi, seja bem-vindo aqui. Nós vamos falar sobre empresas e tomadores de serviços na Justiça do Trabalho, né? As opções de prevenir, remediar, quais são as consequências aqui que a gente tem. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Deixa eu chamar só a Carol aqui. Ops. Pronto. Só esperar a Carol e a gente já inicia a nossa live. Oi, Carol. Olá! Tá bom, Rafaela? Tudo ótimo, e contigo? Também, mas eu não sabia, você tá morando no Rio? Eu sou uma curitibana que mora no Rio. Gente, onde é que você mora? Eu moro aqui no Leblon. Ah, meu pai, então a gente vai marcar um café qualquer dia. Com certeza. Você mora onde aqui? Olha a gente combinando já. Eu moro na Barra, mas eu não sabia. Mas Eu achava que você morava em Curitiba. Então, eu mudei porque casei, enfim, e meu marido é daqui, né? Aí eu até brinco que na queda de braço, para ver quem muda, né? Quem ia para Curitiba, quem ia para o Rio, eu perdi essa queda de braço, né? Ah, coitada. E perdeu feio, porque, pô, Curitiba é uma cidade tanto, né? Não, Curitiba é O muito Rio legal. tá tão Muito. difícil, né? Tá cheio de desafios. A única coisa que ganha o Rio, pra mim, é o tempo, né? Mas se bem que eu tô sentindo frio aqui, ó. Hoje tá frio. Tá frio, ó. Tô com uma roupinha meio de lojinha. Exatamente. Carol, muito obrigada. Tô super feliz de fazer a live contigo. Já tinha falado desde o simpósio que você participou, que eu te convidei, que eu te admiro muito, né? Desde também do projeto do Trabalho em Debate, que a gente fica ali no grupo também. E para mim é uma honra, um prazer estar e ter você aqui hoje na live. Obrigada mesmo por ter Imagina, o prazer aceitado. é meu, querida. Bom, vamos lá, Carol. A Aquele gente não simpósio que vocês organizaram foi muito bem sucedido, né? foi muito Quando bacana. eu vi o título, que era mais uma perspectiva de empresa, eu achei que não fosse dar ninguém, né? Mas que coisa, né? Como é que, na verdade, as pessoas estão se preocupando com todos os atores sociais, né? Nas perspectivas tanto dos empregados quanto dos trabalhadores, quanto dos empregadores. Com E viu muita certeza. gente, né? E a participação, o feedback também muito positivo. Com certeza, Carol. E acredito que é importante também a gente levar um pouco dessa outra perspectiva a todos, em especial pela situação, pelo momento que a gente acabou atravessando. E me parece que a gente teve uma nova ressignificação de todo o direito do trabalho, uma nova releitura que a gente precisa fazer a partir desse momento que já se impunha há um tempo e há um período anterior, mas que muitas vezes a gente acabava negligenciando, talvez pelo lastro histórico, talvez por outras questões que não eram chamadas à discussão, não eram chamadas ao palco aqui do cenário, né? E agora a gente tem não só a importância de uma advocacia, do direito do trabalho em si, dessa autonomia propriamente, já entramos até na esfera da justiça do trabalho, dessa autonomia como um todo, e trazendo essa nova valorização de uma forma ampla, de uma forma geral, que eu acredito que essa perspectiva tende a permanecer dentro da seara, da esfera trabalhista, né? E o tema que a gente escolheu tem tudo a ver, acredito que com as situações que a gente se depara, né, no cenário da advocacia, se depara no dia a dia, que são justamente as questões relacionadas às tomadoras de serviços, né? A gente tem uma ideia de terceirização ampla, mas essa terceirização ampla nós precisamos compreender e entender de uma outra forma, né, Carol? Uma forma mais inteligente, né? Mais racional. Na verdade, parece que com a decisão do Supremo houve uma abertura de porteiras para terceirização, mas você imaginar isso é um pouco equivocado, né? Porque, na verdade,
você fazer uma gestão de mão de obra inteligente, estratégica, que deixe realmente as pessoas, os trabalhadores satisfeitos, criar um ambiente de trabalho positivo, né? É um grande desafio. Então, é, é, principalmente depois da reforma trabalhista, né, e da bênção do Supremo Tribunal Federal, muitos clientes, eu não sei se você acha, me parece que também atua mais com consultoria do que com contencioso propriamente, muitos clientes entraram nessa onda de terceirizar de forma atabalhoada e sem muito critério, e isso acaba aquela coisa, né? Se não previne, vai ter que remediar. Os dois são bons na advocacia, mas o primeiro, sem dúvida, é mais auspicioso, né? É mais interessante. Com certeza, Carol, com certeza. E leva essa ideia da reforma, desde a reforma trabalhista, vale lembrar que antes da reforma nós já tínhamos a Lei 13.419 que tratava sobre 419, que tratava sobre a terceirização de serviços, mas não me permitia numa ideia ampla, né? Porque ela tratava de serviços específicos e determinados. Com a reforma trabalhista, com a 13.467, que a gente teve a possibilidade de, ou que ficou contemplada a terceirização dentro da atividade fim, e a decisão do Supremo vem chancelar essa terceirização. E iniciou-se um movimento dentro das empresas, efetivamente, de uma ideia não de terceirização, mas de pejotização propriamente dito. E acho que a gente precisa separar muito bem esse cenário, né? O que é passível de terceirização dentro de uma empresa, embora a gente tenha uma abertura muito grande legislativa e agora jurisprudencial a terceirizar, mas a compreender propriamente dita os benefícios, os riscos que é trazer isso para dentro da estrutura da empresa, né? Eu vejo muitas empresas confundindo, e de fato esse fenômeno foi um fenômeno importante, né? Assim como você também atua mais no consultivo, e assim, semana sim, semana não, acabo pegando também consultas de, olha, a gente quer reduzir mão de obra, e a terceirização foi muito aliada a essa ideia de redução de custos, né? Ah, não, então eu vou reduzir. Será que seria necessariamente essa ideia, né? Porque não necessariamente, né? A questão da pejotização, a doutora Cecília aqui, perfeito, baita tema, é um baita tema mesmo. De fato, o que a gente vê muito esse movimento de pejotização, as pessoas firmando contratos de prestação de serviço meio que de forma unilateral para você fazer esse movimento de pejotização. Aquela legislação que fala do profissional liberal e da prestação de serviço intelectual, e ela até entrou em pauta, se eu não me engano, teve a repercussão geral reconhecida, não foi esses dias, pelo Supremo, para a gente poder definir, porque principalmente os clientes que eu vejo mais são mais naquela vibe. Bom, já que é um trabalho intelectual, a gente poderia fazer de forma pejotizada. E aí você faz aquele contrato de prestação de serviço e um só trabalhador, o próprio sócio, é que vai fazer, que vai prestar o serviço, desempenhar essa atividade. E isso tudo acaba tendo um nexo normativo, assim, que é interessante, que é com aquela leizinha complementar, esqueci o número aqui. Aí uma leizinha complementar que vai falar lá que as atividades intelectuais, elas poderiam ser tomadas dessa forma mesmo. Agora, na semana passada, eu não sei, houve o reconhecimento da repercussão geral desse tema, e aí eu acho que vai ser uma definição importante. Se bem que hoje, né, o Supremo vai acabar dizendo que ok, é constitucional, é legal, pode fazer, e às vezes vai acabar induzindo as pessoas em outro tipo de erro. Na verdade, eu acho assim, alguns cuidados, né, para você ter uma gestão boa de mão de obra terceirizada ou pejotizada. Né? Primeiro, você tem um contrato bacana. Um contrato, não pode ser aquele contratinho de Google, de internet, de contratinho burro, né? Tem que ser um contrato que te dê uma alavanca boa, boas ferramentas de técnica de ressarcimento imediato, quando você, tomador de serviço, for responsabilizado injustamente, tudo. Então, um empresário que ele vai optar por esse formato de tomada de mão de obra, tem que ver primeiro um contrato bacana. Você fazer isso com uma assessoria jurídica, né? Não fazer na moda, vamos embora. Então, você tem que ter essa agilidade de ressarcimento, de prejuízos e tudo. Na verdade, você está fazendo contrato entre duas pessoas jurídicas.
Depois, eu acho que quando você vai também instaurar um ambiente, né, de empregados diretos e terceirizados ou pejotizados, você também cai muito num cenário de possível ameaça, de possível um ambiente discriminatório, em que algumas pessoas vão se sentir mais prestigiadas, outras menos. Então, daí eu acho que quando você tem trabalhador direto, trabalhador terceirizado na mesma função, você acaba violando, né, essa ideia de um meio ambiente sadio. Eu acho que todas as funções podem ser terceirizadas de uma forma ou de outra, podem. Mas eu acredito que você terceirizar e fazer essa mescla de tomadas de mão de obra, eu acho que não é um cenário salutar, não. As pessoas que vão estar vinculadas diretamente acabam se sentindo mais prestigiadas do que aquelas que vão ter a mão de obra tomada de forma indiretamente. Bom, e aí quem for terceirizado, né, você de fato, você não pode haver a presença dos elementos de configuração de vínculo de emprego, né? Porque senão o povo também tem muita essa ilusão. Pode terceirizar tudo? Pode, desde que você realmente não configure uma relação empregatícia. Então, se você configurar, não é uma questão de poder ou não poder terceirizar, é questão que você forma um vínculo direto com o tomador de serviço. Então, daí é interessante que tenha, né, de fato, mecanismo, normas de governança sérias, né, normas de compliance, código de conduta, os gestores sejam treinados. Hoje a mão de obra no mercado costuma ser muito jovem, as pessoas acabam sendo muito, galgando, né, cargos de gestão muito precocemente. Isso no meu modo de ver, acaba vendo, até por experiência do que eu vejo assim em gestão de empresas mais jovens, essas startups, essas empresas que estão chegando de forma mais agressiva no mercado. Essas pessoas não têm tato, às vezes, nenhum para lidar com mão de obra, né? Com uma gestão inteligente de pessoas, uma gestão humanizada de pessoas. Então, isso também vai contar, você ter uma governança séria, bacana, né? E que seja, em que o sujeito entenda que ele é gestor, mas ele não é chefe. A forma de se dirigir ao empregado terceirizado tem que ser outra, porque senão você realmente faz configurar os elementos de um vínculo de emprego. E aí, você pode ter um sistema de avaliação desses terceirizados? Pode, mas uma avaliação totalmente diferenciada, né? Uma avaliação impessoal, mais voltada para o resultado das atividades que sejam desempenhadas, né? Você também, eu acho que é interessante você trazer tudo aquilo que a lei fala de ser facultativo, né? E aí você fala de isonomia, você fala da questão da gestão de saúde e segurança ocupacional dentro do ambiente de trabalho. É muito feio, né? Você imagina, me parece que isso não tem lógica nenhuma. Você ter uma empresa, a cantina dos terceirizados e o restaurante dos coisas, não faz sentido nenhum. Então, muitas vezes a lei acaba te levando para um caminho que você imagina que esteja regular, e o fato é que você encontrar um trabalhador com um vínculo, né, sendo registrado de forma equivocada, tendo a mão de obra tomada de forma indireta, a multa é R$ 3.000, não é pouco, né? E para cada caso, e com reincidência você tendo igual valor. Então, você acaba que você arruma um passivo trabalhista meio que incomensurável, né? Nos cenários de terceirização mais agressiva, assim. Então, eu acho que dá para fazer tudo, né? Com serenidade, com inteligência. Eu acho que pode, de fato, a mão de obra tomada de forma diretamente ou indireta, ela tem gatilhos para redução de custo. O custo do Brasil é muito alto, é um dos maiores do mundo, né? Você fala de 1,82, você está falando de empresas sem carga tributária diferenciada. Então, quer dizer, cada R$ 1, tu perde quase R$ 2. E aí você acaba misturando um pouco essa vontade de diminuição de custo, né, com o que você tem para fazer. Como você, empresário, tem pouca arma para lutar contra o governo, você acaba tendo muita arma para lutar contra o pobre do empregado, né? E aí você também acaba participando
de um racional difícil, né, na tomada de mão de obra do Brasil. Então, eu acho assim, todo mundo tem seu papel, tem suas responsabilidades, não é a solução do século, a terceirização, pode ser, mas a tomada de mão de obra direta, ela também pode ser, tem gente que prefere, eu acho que vai do perfil. Eu não acredito que haja uma fórmula mágica para redução de custo trabalhista, não. Você tem que estudar, né, o perfil da empresa, o jeito que ela tem de se engajar, de funcionar no mercado, de se engajar nos critérios produtivos, e aí você pensar um perfil mais aderente. Então, quem consegue descobrir esse seu lugar ao sol, né, é um empresário que eu vejo como um empresário com mais chance de dar certo, né? A gente tem muita... Hoje, 70% da mão de obra no Brasil é de pequenos empresários. São pessoas que não estão preparadas para... A gente acaba virando empresário. Eu mesmo, no meu escritório, a gente vira empresário, não sabe fazer nada, não sei fazer nada. Agora, quando veio o teletrabalho, né? A gente fala tanto disso em palestra. Agora está acabando com a graça de Deus. Eu acho que eu fiz tudo errado, entendeu? Trabalhei feito uma louca, não conseguia repassar. No início eu falei assim, bom, vai passar daqui a 15 dias. Pensei, tem um sistema bom, vai dar tudo certo. Mas o fato é que entro naquela lógica cretina, né? De longe dos olhos, longe do coração. E aí acabo que eu acho que eu só fiz bobagem, não sabia, não sei assim como motivar a equipe de longe, entende? Então eu sou uma pequena empregadora que sinto que uma falta disso, porque você é meio que jogado nesse circuito, né? Nessa lógica, sem nenhum preparo, então é difícil você pensar num modelo que seja aderente ali aos seus interesses, que você não se coloque numa posição de risco trabalhista, ao mesmo tempo que você consiga sobreviver nesse mercado que você tem distanciado do pequeno capital, né? Exatamente, Carol, exatamente. Acho que você tocou num ponto bem importante, conhecer o negócio, né? E nós, como advogados, eu sempre falo que nós somos empresários, né? Ainda que um empresário próprio, mas ainda aquele que contém aí, que a gente tem que gerenciar, assim como você também. Eu caí nessa do teletrabalho, a gente caiu nessa, inclusive estava falando no escritório sobre todas essas posições de como tomar a decisão e como é difícil você ter a decisão mais acertada dentro da sua própria estrutura, né? Sejam aqueles que trabalham efetivamente no meu escritório, todos são empregados efetivamente, eu não tenho associados no momento. Então, de você adotar uma postura correta, uma decisão correta. E o que se tem dentro da terceirização, de uma prestação de serviços, e talvez esse afã legislativo trouxe essa ideia de que a gente teve uma abertura, né, de possibilidades, e eu vejo isso como um lado positivo, embora eu vejo que também os trabalhadores e a sociedade inteira não estava preparada para lidar com a terceirização de uma forma tão ampla, inteligente, da forma como foi trazida, mas a gente não quer dizer que essa ampliação trouxe mecanismos de facilitação num contrato de terceirização, que é como você bem pontuou. Eu tenho que ter um contrato de prestação de serviços com cláusulas que são essenciais e imprescindíveis para garantir a continuidade dessa prestação de serviços, né? Eu tenho que ter regras e estabelecer um ambiente de trabalho que seja um ambiente de trabalho adaptado em todos os seus viés aqui ao trabalhador terceirizado, ao trabalho terceirizado. Isso tem que dar muito de acordo com a política interna da empresa, né? Seja, inclusive, em relação ao ambiente organizacional, como você até tratou de uma governança corporativa, de uma cultura organizacional dentro da empresa, preparada para ter esse tipo de trabalhadores, e também as próprias determinações, a empresa saber que ela também vai poder cobrar daquele que é o terceirizado algumas posturas, algumas questões éticas de conduta e de postura em relação às questões de terceirização. E essa questão de segurança, de EPI, no trabalho terceirizado, eu não sei qual que foi a tua percepção, Carol, mas a minha percepção foi que só surgiu agora.
Só quando a gente tratou de coronavírus é que começaram a falar que, não, olha, a tomadora de serviços também pode exigir, também pode fazer. Porque até então, todo mundo ficava muito naquele limbo não, cuidado que você não pode fazer isso porque não vai caracterizar a subordinação. Cuidado que senão vai caracterizar a pessoalidade, vai caracterizar os elementos de um vínculo de emprego. E aí o discurso mudou em relação a esse cenário do trabalhador, da prestação de serviço do terceirizado, que sim, na condição de tomadora de serviços, eu também vou ter que impor algumas responsabilidades, algumas condicionantes aqui, dentro desse contrato de prestação de serviços que está existindo dentro da empresa, né? Uhum. E a lei mesmo já falava, né, que o tomador de serviço ele tem a responsabilidade da saúde e segurança do trabalho, já falava muito, mas o povo realmente entrou nessa vibe por agora, né? Agora, outra coisa que a gente pensa assim, de prevenir e remediar dentro desse cenário, eu acho que é um movimento interessante que está acontecendo, não sei se você também está percebendo isso, mas também com essa experiência, né, da pandemia, eu percebi assim, que eu atendo o grande capital, mas atendo o pequeno também. Mas é engraçado que o grande capital, né, as empresas maiores, elas queriam terceirizar. Falaram assim, doutora, me arruma esse contrato, tá ótimo, então vou fazer o que você está mandando, tá tudo certo. Bom, mas elas nunca tinham me perguntado, e agora é uma pergunta muito recorrente. Como é que tá a vida dos trabalhadores? Como é que essa empresa faz isso, não faz aquilo? Assim, eu poderia dizer, não sei se seria um exagero, mas que a gente estaria saindo de um capitalismo que eu gosto daquele, eu acho que é o professor Pedro Castelo, né? Eu não sei quem escreveu aquele capitalismo líquido. Tem muito a ver, né? Que a gente, assim, perdemos os chefes, porque a gente quer o capital mesmo. Então, ninguém quer obedecer mais o coordenador. A gente quer, assim, onde que tem mais dinheiro, né? Se a gente vai investindo. E talvez essa pandemia, pelo menos o que eu percebo, né, de empresa de grande capital, e é uma percepção gostosa de ter, que está ficando um capitalismo talvez assim mais colaborativo, percebendo assim, às vezes me perguntando, vê as ISOs para mim, se a empresa obedece não sei o que de auditoria, mas pergunto que eu nem sabia, te juro por Deus, eu nem sabia que tinha tanto ISO, que tinha tanto controle de qualidade voltado para saúde e segurança do trabalho e voltado para relações de trabalho mais sadias como um todo, né? Cumprimento de legislação trabalhista. Então, por exemplo, um que eu não conhecia, 26 mil, ISO 26 mil. Aí, a primeira empresa que me perguntou, tem ISO 26 mil? Eu falei assim, caraca, o que é isso, né? Aí fui ver, falei, tá, interessante, que você tem que ter um cumprimento, não sei o que, das normas de trabalhistas, não sei o que, regulamentar. Eu falei, tá. Aí apareceu uma outra empresa me perguntando esse troço. Eu falei, gente, onde é que esses caras estão lendo isso? Que eu não chegou até mim. E começou a ter essa pergunta, nos dias assim, e qual que é o turnover da empresa? Qual que é como é que é a faixa salarial? Deixa eu ver o plano de cargos. Desde quando que a empresa contratante de mão de obra terceirizada ia me pedir para ver plano de cargo? Entendeu? Eu fazia assim, tá bom. Eu ouvi pular isso, esse tipo de questão, né? O que você tinha assim, de mais humanitário? Eu acho que era você ter mecanismo assim, de não pagar o contrato enquanto o sujeito não mostrasse o comprovante da FGTS. Eu acho que isso sim era um supra-sumo, né, da humanidade em termos de terceirização. Mas agora o cara vem e fala assim, olha, veja, se o turnover dele crescer muito, eu quero jogar isso num gatilho do contrato, sabe? Então, assim, o meu modelo de contrato foi crescendo de uma forma, assim, social muito louca. E por conta da pandemia, as pessoas um pouco preocupadas com o papel social da empresa, com o papel social do capital, com o engajamento da empresa na sociedade. E aí eu acho que isso, né, é um movimento interessante de sentir, de assistir no mercado. E aí a gente passa a ver
esse termo que é tão batido de compliance trabalhista, com uma vertente também mais interessante. E aí aquilo que você tinha como poder diretivo, de você fazer normas, de você poder bolar a empresa do jeito que você quiser, passa a ser um grande campo de prevenção de risco trabalhista. Então, para que você vai usar o seu poder diretivo? Ah, só para falar, vem com uniforme azul? Não, vamos arrumar isso. Vamos usar isso para a gente criar um código de conduta, um código de ética, vamos fazer um ambiente mais interessante. Então, esse poder diretivo desloca para um campo de prevenção. E aí você passa a ter um compromisso com informação aos trabalhadores dos riscos que eles estão correndo, o que é que está acontecendo, né? Estou falando, isso está sendo sentido ainda no grande capital. O microempresário ainda não sentiu essa onda. O poder de fiscalização, né? E aí pensando nos poderes do empregador, assim, ele entra mais num lance de controle daquele ambiente de trabalho, né? De detecção de risco. E aí você vai ver, peraí, não podemos mais deixar esse trabalhador terceirizado do lado do trabalhador direto fazendo a mesma coisa, mas a lei deixa terceirizar tudo. Não é mais assim, né? Você tem que ter uma vertente mais estratégica, mais inteligente, mais humanizada para esse tratamento de mão de obra. E aí você passa a ver que nessa primeira pegada, né, de poder diretivo, você tem uma compliance mais preventiva, de poder fiscalizatório, você tem uma compliance mais de controle, de detecção de risco, e falar assim, meu amigo, tu não pode fazer isso, porque assim, vai prejudicar os outros trabalhadores, vai prejudicar o ambiente de trabalho. E aí, finalmente, um poder disciplinar que não fica mais restrito àquela coisa, posso demitir por justa causa? Aquela pergunta insana. Mas você tem, né, um ambiente de correção, um ambiente mais pedagógico dentro do meio ambiente de trabalho, né? E, principalmente, com uma vibe muito ligada à ampla defesa contraditória. E peraí, fiz uma besteira. Isso dentro de empresa privada, né? Porque, quer dizer, quando você está falando de um empregador público, ele acha até hoje que não pode demitir, né? Só se tiver processo, enfim. Mas o empregador privado, ele sempre achou, só porque eu não gostei da tua cara, eu vou te demitir. E agora não. E agora eu percebo esse movimento, acho que a pandemia deixou um pouco, e está deixando um pouco esse olhar mais solidário, sabe? Mudando um pouco essa ética de protecionismo operacional do direito do trabalho para um ambiente mais cooperativo, de mais solidariedade e de mais diálogo entre o capital e o trabalho. Talvez, né? Quando eu começo a ver esse lance da exigência de um papel social maior das empresas, né? Eu acho que isso tem influenciado. Eu não sei, às vezes tudo que eu estou falando, às vezes é coisa de maluco, né? Mas eu tenho sentido, a volta e meia, quando eu quase paro de acreditar nisso, aparece uma consulta do sujeito falando vê isso assim. Então, eu não sei, eu estou ficando cada vez mais convencida de que essa compliance laboral ela tá se colocando num lugar de construção de um ambiente de trabalho mais bacana, mais interativo e mais saudável para todo mundo, sabe, Rafaela? Não sei se você tem essa percepção. Tenho um pouco essa percepção, Carol. Não cheguei a ver essas ISOs, inclusive vou pesquisar depois, mas assim, o que os meus clientes buscam muito é um selo daquele Great Place to Work, né? Então, direto. Isso aqui virou uma febre, e aí foi muito engraçado, porque a primeira vez que eu vi esse selo, ou fiquei sabendo dessa responsabilidade, foi porque o cliente me procurou justamente. Falou assim, olha, eu quero ser certificado pela Great Place to Work. E para mim só está faltando alguns elementos e alguns documentos para eu conseguir a certificação. E aí dentro desses elementos era o código de conduta, alguns treinamentos que a gente precisava realizar.
E foi dali que eu comecei a pesquisar e juro que foi uma febre em relação a essa procura logo depois que esse cliente trouxe essa preocupação. Então, eu vejo justamente esse olhar mais social, exatamente como você falou, um olhar social colaborativo, né? Porque antes a gente tinha uma visão muito protecionista e isso sempre me incomodou, essa visão do protecionismo exacerbado que existiam. De fato, né? A gente tem um lastro histórico dentro da seara trabalhista que me permite, ou que me faz, ou que me condiciona, talvez, a essa ideia de que esse princípio da proteção rege como absoluto ou absolutamente em todas as relações e eu já não aplico tanto isso, Carol. Eu acho que eu sou mais da linha do vamos ver aqui quem entra dentro dessa história, basicamente, né? Ou seja, a quem eu devo nessa relação um olhar ao caso, efetivamente, aquela situação concreta de será que realmente é sempre... a gente vem com esse lastro, né? A própria terceirização de serviços, se a gente olhar o cenário histórico da terceirização de serviços, ela não ia ao passo ou favorável à evolução das relações de trabalho, né? A gente tinha sempre a jurisprudência tentando frear um fenômeno que foi criado, inclusive, pela própria administração pública, a terceirização, né? Começou lá em 67 pela própria administração pública. Então, assim, a gente tem que evoluir. Me parece que o direito do trabalho exige essa evolução e eu entendo essa visão mais colaborativa e... seja para o bem ou seja para o mal, e eu também não gosto de usar esse contexto, esse cenário que nós estamos vivendo, mas me parece que foi a primeira vez que ouviu se falar em princípio da função social da empresa dentro do direito do trabalho, valendo. Não, olha só, aqui vale o princípio da continuidade da empresa, da manutenção da relação, em detrimento de algo que sempre supostamente foi absoluto em todo o direito, né? Em toda a seara trabalhista. Então, não sei se você também tem essa percepção, e isso puxa também esse lado mais colaborativo que a empresa vem buscando, num equilíbrio de relação propriamente, num verdadeiro... naquilo que efetivamente o compliance busca, né? Num ambiente de trabalho organizado e harmônico para aquilo que é e corresponde à realidade dentro da empresa, né? Eu não posso também trazer uma utopia, uma situação que não se adeque àquela realidade, né? Como você bem disse, tem empresas que são passíveis de terceirização e tem empresas que a terceirização não é apropriada, né? Seja por estilo, seja por jeito, ou tem muitos empregados ainda formalizados em si, diretos, e que a terceirização naquele local, naquele espaço de trabalho, naquele posto de trabalho, talvez não seja direcionada e recomendada pela quantidade de trabalhadores diretos. Então, me parece que é uma análise completa e global que a gente precisa fazer de toda a empresa para a gente saber para onde a gente vai. E eu vejo essa colaboração em todos os sentidos agora, né? Pior que Emily. Eu sei que eu queria ter esses selos todos. Agora, agora quando eu voltar, eu sei que o povo está conseguindo esses selos. E não é simples, né? Não é simples de conseguir. E leva aí uns 6, 7 meses, assim, pelo menos os que eu levantei, né? Eu não consegui menos tempo que isso. Eu quero agora tentar lá no escritório ver se eu consigo. E eu acho os critérios muito, muito interessantes, os critérios de avaliação, né? Enfim, da forma do cumprimento das normas de saúde e segurança, né, dos códigos de conduta, das visitações para você realmente apreender o ambiente. Então, essa compliance que estava muito trabalhista, eu estava achando assim, quando a gente tem na lei das estatais, quando vem a reforma da lei das estatais de 2016, falando, não, tem que ter norma de integridade, não sei o quê, muita gente que contratava com o poder público, com as empresas, com economia mista e empresa pública, aí vem nessa coisa. Mas eu sempre achei aquilo muito automatizado, sabe? Aquele negócio muito tudo. E hoje não, eu vejo que realmente é um movimento mais humanizado.
E aí, quando eu fiz acho que a minha tese do pós-doutorado era sobre, como é que é? Danos extrapatrimoniais. E aí, a premissa que a gente colocou era assim, olha, o povo fica falando que a responsabilidade objetiva, a responsabilidade subjetiva, isso é uma bobagem, porque assim, o sujeito pisou na bola, ele é responsável, porque a responsabilidade é contratual. Responsabilidade objetiva e subjetiva é uma parada de quem não se conhece, quem está andando na rua atropela o outro. Mas quem se conhece, quem está amarrado por contrato, tem responsabilidade contratual. Muito bem. E qual é a responsabilidade contratual do empregador? Ah, pagar o salário do homem, no mínimo, né? Do empregado, trabalhar no mínimo, né? E aí você tem uma releitura disso pela constitucionalização do direito civil, esse movimento todo, que traz uma relevância, um olhar muito mais relevante para os princípios da boa-fé objetiva, para os deveres anexos ao contrato. E aí, esse contrato de trabalho, né, visualizado como uma estrutura contratual mesmo, além dos seus deveres principais, ele teria deveres anexos de proteção, de informação e de lealdade. Pois tem tudo a ver com compliance, isso é coisa linda para você estruturar assim na sua cabeça. Então, se você descumpre isso, e aí realmente você deixa de proteger num cenário que você tem obrigação de proteger, não tem papinho de responsabilidade subjetiva, é responsabilidade, acabou. Por quê? Porque violou o contrato. Então resolveu o problema. Então não precisa ficar essa loucura mental de classificar. Então, a proposta da tese era isso. Mas naquela época, estava solto, sabe? Eu mesma não era muito convencida. E agora, quando vem essa humanização maior das relações de trabalho, que eu acho muito, assim, com essa pegada muito forte por conta da pandemia, né, nessa virada de requisições dos tomadores de serviço, em consultoria, em contencioso, em tudo, no jeito de funcionar em sociedade. Eu acho que isso faz sentido pra caramba, não é porque eu escrevi não, mas faz muito sentido. Quando você pensa em dever anexo do contrato, esse dever de informação, do cara entender quais são os riscos que ele está correndo, aí você está falando de poder diretivo, né? Desse dever de proteção, que aí você está falando disso. De você fiscalizar, fazer a coisa acontecer. E essa lealdade também, né? De você ter esses códigos, tudo informado, tudo arrumado. Então, você fazer meio que uma extensão. Hoje o trabalho, menino, isso é uma extensão da vida. Ninguém vive. E a gente, então, a mulherada que trabalha, que tem filho. Hoje a minha vida foi isso. Fiz aula de alemão com meu filho, trabalhei, tô aqui contigo. Estava tentando comer aqui o negócio para jantar. Então, a situação é mil e uma utilidades ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Nesse cenário em que a vida, né, laboral ela acaba sendo uma projeção da vida de todo mundo, porque se mistura, você vê a jornada de trabalho, se mistura. Esse papinho de hora extra, de controle de jornada, isso me irrita profundamente. Quem tem isso, meu Deus? Ninguém tem. O povo está se matando todo no trabalho o dia inteiro. Então, nessa pegada que o direito do trabalho ocupa esse espaço louco na humanidade, você tem que ter troço organizado, porque senão o povo vai ficar endoidecido mesmo. Entende? Então, eu acho que nesse, né, direito de trabalho que a gente fala 4.0, direito de trabalho do terceiro milênio, salve-se quem puder. Porque, na verdade, a gente está falando de uma ocupação do direito do trabalho em todos os espaços democráticos. Isso que está acontecendo. Né? Quem é que não está trabalhando? Quem é que... Né? Você está no trânsito, você está trabalhando, está em casa, está trabalhando, está fazendo não sei o que, está trabalhando. E se mistura muito. E aí, para você também conseguir conservar a saúde mental das pessoas que estão envolvidas nisso. Loucura, né? Então, eu acho que é muito desafiador você hoje conseguir organizar a mão de obra, você conseguir realmente levar um contrato de trabalho com saúde mental até o fim de ambas das partes é um desafio. Então as pessoas estão. Eu fico um pouco assustada, porque quando eu comecei a estudar direito de trabalho, era uma coisa mais localizada. Tinha um lugar que era o direito de trabalho. Hoje não.
Hoje é uma parada que ocupou muito, menina. Então você tem que dar conta. Parece umas coisas assim, de parecer, você fala, meu Deus do céu, né? Ocupou muito os espaços. Né? Exatamente. A moral dessa história, tem que estudar até o fim, para burro, não importa, não vai saber esse troço, nunca esquece, né? Então, quando você acha que você está chegando a uma consciência confortável, não sabe mais bosta nenhuma, então, a primeira moral da história é essa. É que você está num ambiente muito desafiador, é muito difícil hoje. Eu acho que hoje é uma matéria mais difícil que a gente tem, né? Ocupa muito. Muito. Exatamente porque você falou dessa divisão ou contaminação que a gente tem do trabalho com o nosso dia a dia, né? Você falou, hoje estava acompanhando. Eu já estava acompanhando a minha filha também na aula de inglês, respondendo um monte de e-mail, ela falando comigo, eu respondendo um monte de coisa, porque eu ainda acompanho a minha filha à distância ainda. Então, assim, a gente tem uma ressignificação desse trabalho. E aí eu lembro que eu parei para almoçar, sei lá, o Rodrigo chegou em casa, acho que era umas 2h pouco da tarde. Eu falei assim, eu tenho 15 minutos aqui, já voltei para trabalhar. E eu acho que isso que é o desafio hoje, a gente interpretar essa relação de trabalho de uma forma harmônica e dinâmica, né? Porque me parece que ela está se desenvolvendo aqui, né? As pessoas, a pandemia trouxe essa ideia, né? Ainda bem, tudo bem que a gente, quando fala em regime de teletrabalho em si, tratar no regime de teletrabalho já pressupõe uma ideia de ausência de controle da jornada, e a gente não está aqui também para fazer juízo de mérito em relação a isso, ou discutir essas questões que a gente precisaria de mais, pelo menos umas 2 lives para tratar sobre esses controles, mas de trazer uma interpretação harmônica, de trazer uma interpretação humanizada para tudo que nós estamos evoluindo para dentro das relações do trabalho, né? Para tudo que a gente está trazendo. E me parece que essa é a interpretação que a gente tem que ter, até mesmo quando a gente está falando de uma relação ampla, né? Até mesmo quando a gente está falando de uma relação de terceirização de serviços, né? Esse comprometimento, ele começa na empresa, que é uma empresa de terceirização de serviços, que é a intermediadora da mão de obra, e ela finaliza essa relação na empresa tomadora de serviços, né? Ela repassa essa humanização, essa preocupação que a empresa tomadora de serviços tem no momento de estabelecer essa relação contratual. E, Carol, não conheço da sua tese, mas eu tenho de um compartilhamento aqui, e essa talvez seja até uma utopia em relação ao que eu espero dentro do direito do trabalho, dessa evolução que a gente possa ter aqui e que a gente começou talvez a vivenciar, mas que toda relação de trabalho, ela é pautada numa boa-fé, de que toda relação de trabalho eu tenho princípios, eu tenho um pacto contratual, eu tenho uma autonomia sendo exercida aqui e eu tenho responsabilidades que são divididas nas suas medidas aqui, né? Então, essa ideia de que só o empregador passa a ser responsável, não. A gente tem uma via de mão dupla de responsabilidades, né? Seja entre empregado e empregador, e também seja especialmente quando a gente sai desse viés laboral e estamos falando de um contrato de terceirização, que me parece que essa responsabilização ela é mais nítida aqui, né? Entre pessoas jurídicas, né? Menina, eu sou meio autista com esse negócio do Instagram, aí agora, porque o meu não vai subindo direto. Aí agora que eu tô vendo, tem tanta pergunta aqui, né? Mas eu não entendi muito as perguntas. Como é que é? Estou aprendendo. Sim. O núcleo de pesquisa do trabalho, não sei o quê. O professor Guilherme Feliciano, juiz de trabalho, saúde a todos. Bonitinho, Lauro. Tudo bom? O Lauro é lá de São Paulo. Bom dia. Sabia nem que o Lauro estava fazendo negócio com o Feliciano. Mas que bom, Lauro. Boa noite, amigo Lauro. O outro conhece aqui, amada nananã, tchururu. O que é isso aqui? Relação humanitária contra trabalho. Bem interessante. Lógico, é isso aí, amor. É isso mesmo. Teve uma pergunta do Paulo aqui, falando justamente, se todas as empresas tivessem a nossa assessoria, o passivo trabalhista diminuiria bastante. Mas isso aí. Precisa ver se os empresários vão querer. Mas eu acredito, Carol, até nessa linha de necessidade, a pandemia trouxe muito isso, trouxe essa visão do consultivo, né? A gente leva o consultivo, talvez, ou levava muito, e por culpa nossa, antes da reforma,
Eu já atuava no consultivo antes da reforma trabalhista, mas aumentou essa demanda ou essa preocupação e essa necessidade com o passar do tempo e em especial com a reforma. Mas eu via muito e fiz muito também isso de uma forma errada e me puno, que é de levar esse apoio consultivo como se ele fosse mero apêndice do contencioso, né? Porque aquele contencioso era abarrotado, era ele que a gente acreditava há anos atrás. E aí o consultivo era, não, ó, você está aqui comigo no contencioso, eu vou lá, pode deixar que você tiver de dúvida, eu vou te respondendo. O problema é que não é simples, né? A gente está aí se deparando com questões que nos tiram a tarde, nos tiram dias, muitas vezes, para a gente responder os nossos clientes de questionamentos que não são tão simples. E me parece que os nossos próprios clientes começaram, os próprios empresários começaram a perceber que a relação de trabalho ela não é uma relação simples, que não é eu pegar um contrato no Google, que no deslinde dessa relação eu vou ter situações aqui a se deparar que vão exigir de mim uma posição estratégica e que se o Google me resolve hoje, ele só está tampando aqui o meu agora. Ele não está me resolvendo ou não está me respaldando do que pode vir no futuro, do que pode vir a acontecer numa relação lá na frente. E me parece que os empresários começaram a ter essa preocupação de o respaldo não é só imediato, eu quero uma segurança a longo prazo. E aí que entra o nosso trabalho, né? O nosso dever, na verdade. O outro aqui, o Leandro falando, hoje mais de 80% do processo trata de hora extra das empresas que manipulam cartão de ponto. Manipular cartão de ponto. Primeiro, esse negócio de 80%, eu me irrito com isso, Leandro. Você não vai nessas ondas, não. Porque o povo, assim, você estatística de CNJ, estatística do CSJT é muito falha. Então, as pessoas falam assim, a maioria das pessoas entram para pedir verba rescisória, é quase um apêndice. Aí, quando você marca, assim, se você vai no setor, né, na época da pós-graduação, eu ia muito no setor de pesquisa, isso é uma balela. Aí depois parei de acreditar nisso. Muito bem. Isso tudo é dentro do Workfare State. Isso é legal, a Lídia falando isso, do Workfare State. Porque é uma visão mais ampla. Isso ontem ainda falava, isso é verdade. Exatamente, exatamente. Penso que é tão preocupado com o ônus de uma eventual responsabilização, mas por favor, o outro está falando da audiência virtual, as pessoas são loucas. Aqui o tema não é, nem era a audiência virtual, mas também nada contra a audiência virtual. Cadê? As partes acordando e acertando, né, Carol? Os dois são empregados, advogados ou sócios. Tanto faz, você veja. O da Rafaela, todo mundo é empregado. Olha que maravilha. No meu, não. No meu tem estudos, tem empregado, tem sócio, tem associado. Isso aqui é uma festa. Carol, eu tenho, na verdade, duas advogadas que são advogadas empregadas, né? Hoje CLTistas. E tenho que tá entrando uma que a gente está em negociação que vai ser realmente trabalhadora associada. Então, eu tenho essas duas, quer dizer, tem uma figura ainda, né? Apenas esses dois perfis. Mas o que eu acho Mas é o perfil do você escritório, botar. né? É o respaldo, é o meu trabalho que se desenvolve dessa forma, né? A gente não dá para tomar como modelo meu ou modelo da Carol, porque talvez a gente tenha obrigações, deveres completamente distintos. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer aqui também para o nosso cliente, né? Não é porque deu certo num cliente que eu vou ter que aplicar ou replicar um modelo aqui, né? Não é porque um está terceirizando e pode ser na mesma atividade econômica que vai ser recomendável para o outro, né? Em razão de um modelo de negócio que se desenvolve, em razão de uma situação, você tem que analisar todas essas questões, e a Carol pontuou muito bem no início da nossa live, a gente já está quase chegando no final aqui, mas pontuou muito bem a questão de você conhecer, de você saber o ambiente de trabalho, se aquilo vai funcionar efetivamente. Não é porque a medida está aí e eu vou usar e abusar da terceirização, se aquilo não corresponde àquele ambiente, né? Se aquilo não diz realmente a realidade daquele empreendimento. Então, é saber nem tudo que está disposto, nem todas as ferramentas que são possíveis, eu vou utilizar, né? Ou vai chegar dentro dessa percepção do cliente. É verdade. Cada um tem que arrumar cada pé de um tamanho tem que arrumar um sapato, tamanho, a metade da sua laranja, né? Meio que assim, né? Quase uma história de amor. Exatamente, Carol. O outro fala assim, na verdade era tão fácil que a pejotização isso aqui eu não acho interessante.
Mas a terceirização está quase tudo liberado. Tanto se faz atividade fina, né? Aí o Paulo vem e fala assim, junto com a pejotização, logo, logo não vai ter mais emprego. Isso aí você pode ficar tranquilo. Isso aí não vai acabar nunca, né? Essa relação capital-trabalho, isso aí não vai acabar nunca. Emprego é um tipo de contrato, que pode ser que acabe, pode ser que acabe. É um tipo de contrato. Mas, na verdade, esse fluxo, né, de capital-trabalho é isso que movimenta, né? Só se a gente virar uma grande comunidade agrícola, que talvez, mesmo assim, é difícil. Mas, então, isso vai ser para sempre. E Então, prova quando disso, você né, vê essas Carol, obras é que assim, né, os empregos vão acabar, tudo vai ser substituído por robô, né? Na verdade, a, acaba que você só está desmobilizando esses circuitos para outros perfis contratuais, mas você acabar, acho difícil. O pessoal de MIT, né, Jeremy Rifkin fala disso, o fim dos empregos. O que existe, eu acho, é mais um fenômeno de deslaboralização. Isso existe. Né? Você tem um distanciamento que está se tornando muito abissal entre o emprego, entre a relação de trabalho intelectual e aquela mais mecânica. Então, você vai ter realmente, isso que o Paulo fala, os empregos vão acabar, é muito esse movimento. Você acaba que com essa extensão de tecnologia, de globalização, né, quais são os fatores que estão mobilizando esses novos fluxos? A tecnologia, né, essa extensão tecnológica, a questão da globalização. Acho que também a forma das pessoas se relacionarem, acho que, né, essas novas gerações, dos anos 2000 para cá, geração X, Y, Z, tem uma nova forma de compreensão do mundo, isso impacta também. Então, eu acho que esses três fatores poderiam ser apontados como os fatores principais de desmobilização e disso que o professor Adrian Goldin fala de deslaboralização. Ou seja, você inverter um pouco essa lógica de emprego para uma lógica mais ampliada, né, de relações de trabalho-gênero. Isso está acontecendo. E aí você, nesse movimento, você tem também muitas profissões desaparecendo, né? E tantas outras que vêm surgindo. O pessoal está, né, fazendo engenharia genética, fazendo sei lá o que, psicólogo de robô, já tem isso, né? O piloto de drone, né? As pessoas, os fazendeiros urbanos, as hortas verticais, enfim, que eram coisas que lá para trás não aconteciam. Agora, quando você coloca assim na ponta do lápis, também tem um lance que é meio louco, né? Para você produzir a quantidade de riqueza. Então, digamos, a gente precisa de X riqueza para viver, né? Para comprar comida, para comprar. Então, a gente precisava de 300 pessoas trabalhando antigamente. E hoje não. Hoje, dois, três dão conta desse mesmo X. Mas é louco, né? Porque ao mesmo tempo que a gente economiza força de trabalho, as pessoas nunca trabalharam tanto. Então, é um paradoxo, né? Uma coisa, outra coisa assim. O direito do trabalho, o movimento de mão de obra é muito paradoxal. Tem muitas coisas interessantes assim, que saem um pouco do campo jurídico e vão para uma coisa filosófica, né? Metafísica até. Mas emprego desaparecer, acho que não. Eu acho que a gente tem esse movimento, essa inversão de fluxo, mas desaparecer, isso é uma lógica muito, muito intrínseca da humanidade, né? Exatamente, Carol. Eu também concordo, gênero, número e grau com você. Agradeço a Lígia aqui, que colocou melhor do que vocês duas juntos nessa live, só se fosse presencial e com um bom vinho tinto. E o Lauro também aqui concorda em gênero, número e grau com a Lígia. Obrigada pelo carinho, Lígia. É bem importante, Carol, que você está trazendo essa visão, e eu concordo muito com você, até às vezes nas breves manifestações que você trata ali no grupo, no Projeto Trabalho e em Debate. Acho que até uma vez que o próprio Pamplona, que está aqui, sugeriu alguns temas, e eu fui vendo, falei, deixa eu ver a Carol que está falando tudo isso mesmo. Acho que o Lara também assinou embaixo, enfim, aquelas questões. E vejo que isso começou, essa questão de trabalho. Lembra que teve uma época, não, porque várias notícias,
Ah, vão substituir os advogados, a inteligência artificial. Gente, que deixa a inteligência artificial chegar, porque ela nos ajuda em tanta coisa, né? E que nos coloca para pensar para o verdadeiro trabalho do advogado, que é esse que nós estamos fazendo, é traçar estratégias, é pensar, é estudar e não nos preocuparmos, talvez, com uma petição, com trabalhos burocráticos, com trabalhos que são mecânicos, que não desenvolvem efetivamente a nossa inteligência, que não aguçam o nosso pensar, o nosso agir, o nosso transformar aqui, né? E tratar efetivamente, a gente canalizar a energia para que gere efetivamente um resultado, para que não seja um mero trabalho mecânico, né? Então que a tecnologia chegue para nos trazer essa possibilidade, né? É isso mesmo. É isso aí. Carol, a gente está chegando no final aqui. Quero agradecer a live. Foi muito bacana, foi muito bom te ouvir. Você, para mim, é uma das referências. Adoro muito, em especial o seu posicionamento. Parabéns novamente pelo seu trabalho e obrigada mesmo por ter aceitado a live, o convite. Obrigada a você, amor, por esse convite. Agora, sabendo que você mora aqui, a gente vai sair qualquer dia desses, né? Vamos Quando sim. a vida voltar um pouquinho mais ao normal. Aí você vai lá conhecer o escritório também. Com certeza. Fica em frente ao metrô, ali na Cinelândia. E aí a gente vai trocar altas ideias. Adorei saber que você mora no Rio. Com certeza, Carol. Valeu só disso, assim, da entrada. Com certeza, aí a gente Carol. vai almoçar junto, vamos fazer um monte de coisa juntos. Eu também gostei muito de você de cara, tá bom? Obrigada, Um beijo grande, Carol. Um beijo grande para as pessoas. Logo tempo que eu não te também. vejo. Até. Tchau, tá bom. Tchau, Carol. Pessoal, muito beijo obrigada pela companhia. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até.